Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula do nosso curso de PHP, tá? Bom, na aula passada a gente estava estilizando aqui o nosso menu, tá? O nosso topo aqui, o nosso header, e a gente já fez algumas configurações aqui no nosso form, tá? Bom, o que a gente vai estar fazendo agora? Aparentemente, o nosso header aqui está idêntico ao nosso layout aqui, tá? Porém, ainda existe a versão mobile que a gente não fez, tá? Então, se a gente vem aqui no nosso navegador, ó, quando a gente digitar F12, a gente pode vir aqui, ó, nesse celularzinho aqui, ó. Aqui no último ícone tem um X, 3 pontinhos e tem um celular e um tablet aqui. Se a gente clicar aqui, ó, a gente vai ver que a nossa tela vai diminuir e aqui no responsível vai aparecer algumas opções para a gente, tá? iPad, alguns celulares, tá? A gente pode colocar em qualquer celular aqui, ó. E a gente percebe que ficou muito desconfigurado o nosso topo aqui, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo aqui nessa aula? Vamos estar configurando a nossa versão mobile, tá? E para isso a gente vai precisar adicionar alguns métodos lá no nosso reset, tá? Então, vamos lá. Aqui no nosso reset.s, aqui em style, reset.scss, tá? A gente vai vir aqui no topo do arquivo e adicionar essas 4 linhas de código, tá? A gente vai criar uma variável chamada tablet, vai dar 2 pontos e vai colocar um valor de 768 para ela. E vamos criar uma variável aqui desktop, onde a gente vai dar um valor para ela de 1024 aqui, tá? Bom, o que isso quer dizer? 768 vai ser a versão mobile, 768 pixels, tá? 768 pixels e 1024 vai ser a nossa versão desktop, tá? E aqui a gente vai criar duas funçõezinhas, tá? A primeira função mixing tablet, tá? Então a gente vai declarar aqui @mixing tablet, onde a gente vai abrir chaves, vai colocar um media screen end, tá? Então a gente vai colocar aqui um mínimo widget, onde vai ser o mínimo do tablet aqui. Então ele vai pegar esse valor aqui, 768, tá? E vai colocar aqui em pixels, e onde vai colocar um content aqui, que a gente vai estar ensinando vocês lá daqui a pouco, tá? E aqui é a mesma coisa. No desktop, vamos declarar essa mesma função, só que colocar o nome de desktop e a variável de desktop aqui, tá? Então dá um pausa no vídeo aí e copia essas 4 linhas de código no seu arquivo reset.scss, tá? E vamos dar um Ctrl S aqui para salvar. Primeiro a gente tem que colocar o nosso GUPIOT para estar rodando, tá? Então vamos abrir aqui meu terminal, vamos lá no caminho, cd ponto ponto barra e vamos lá no caminho do nosso projeto, tá? htdocs. E aqui a gente vai dar um gulp watch para estar começando a assistir os nossos eventos de salvamento aqui nos nossos arquivos, tá? Deixa eu dar um tempinho aqui para ele compilar o sistema. Pronto, ele está assistindo aqui agora, tá? E agora a gente dá um Ctrl S aqui, ó, Ctrl S no arquivo reset e vamos ver se ele compilou. Tá, ele ainda não compilou. Por quê? Porque ele deu um erro aqui, tá? Vamos ver o que a gente pode fazer. Ah, tá, ele tem um R aqui, ó. Vamos apagar, dar um Ctrl S. Pronto, agora sim, ele compilou com sucesso, tá? Bom, a gente pode fechar esse arquivo aqui, reset, tá? É só isso que a gente vai colocar nesse arquivo. E aqui no nosso arquivo header.scss, a gente vai começar a utilizar aquelas variáveis, tá? Então, vamos lá. Bom, aqui no nosso navegador, vamos editar por aqui por enquanto, para a gente ver como já vai ficando, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai apertar F12 para abrir o nosso toolchain aqui, nossas ferramentas aqui de edição. Vamos aqui nesse inspecionar elemento e vamos aqui na tag header, tá? Se você clicar na setinha, ele vai abrir o que tem dentro de header, vai vir até content, tá? E assim por diante, vai clicando na setinha do lado, vai abrindo o que tem dentro daquele content, tá? Então vamos ficar aqui em content, e aqui em content, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai vir aqui, ó, em elemento, tá? E vamos começar a configurar essa div content, tá? O que a gente quer fazer aqui? Vamos colocar todo esse conteúdo aqui alinhado ao centro, tá? Então, como que a gente faz isso?
a gente vai fazer assim, ó, justify content center, tá? Então a gente vai colocar aqui justify traço content, vai apertar um enter, tá? Que ele vai colocar os dois pontos e vamos colocar ele ao centro, beleza? Tá, aí já ficou ao centro a nossa logo, porém o nosso formulário aqui ainda não ficou, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos abrir aqui e vamos aqui no formulário de login, tá? Vamos abrir também aqui a nossa div class login. Aqui a gente tem o nosso form, vamos abrir ele e aqui a gente tem os nossos inputs, tá? Então o que a gente vai fazer aqui no primeiro input? Vamos colocar aqui só um widget de 100%. Tá, vamos colocar ele aqui em cima no elemento, tá? Widget 100%. Pronto, tá lá. O input ele pegou 100% da nossa tela, tá? Então vamos continuar configurando. Porém ele está colado abaixo um do outro aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? Vai colocar um margem, tá? Acima a gente vai colocar 0, do lado direito a gente vai colocar 0 e abaixo a gente vai colocar 25 pixels. Não, 25 pixels é muito. Vamos colocar 15 pixels, tá? E 0 para colocar na margem lateral também, tá? Que é a lateral esquerda. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui no campo de senha, tá? Vamos colocar um widget de 100% e um margem 0, 0, 15 pixels, 0. Beleza? Então já ficou bem melhorzinha a visualização aqui do nosso login na versão mobile, tá? E aqui no input submit, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar colocando aqui, ó, um margem 0 alto com widget 100% também. Tá? Aí o botão de entrar, ele ocupa sempre a tela inteira para o nosso usuário estar vendo assim também, tá? Bom, o layout assim no mobile, ele fica bem melhor da maneira que estava, tá? Então você já consegue vir editando por aqui e depois é só você copiar esse código e tá passando lá para o seu arquivo header.scss, tá? Bom, o que a gente fez aqui então? A gente colocou algumas modificações. A gente veio aqui no na nossa div class content, tá? E colocou esse justify content center, tá? Então a gente vai lá na nossa div content, então aqui, ó, div content, e a gente vai colocar esse justify content, tá? No center. Só que a gente não pode perder aquela configuração que estava antes, tá? Que é o space between. Como que a gente vai estar fazendo então, tá? Então a gente vai colocar aqui, a princípio, center. E aqui a gente vai começar a colocar uma funçãozinha, tá? Que é a função que a gente acabou de criar no nosso arquivo reset, tá? Então a gente vai fazer assim, ó, @include desktop, onde a gente vai colocar aqui a nossa versão desktop, tá? Sempre a gente começa a editar pelo mobile, passa pelo tablet e depois passa pelo desktop, tá? Sempre da maior para sempre da menor para maior, tá? E aqui dentro a gente vai colocar o justify content, dois pontos, space between, tá? Então, é esse daqui, ó, justify content space between. O que está acontecendo aqui, tá? Aqui como ele vai começar do mobile, então no mobile ele vai ter um justify content center, no tablet ele vai ter um justify content center, porém já quando passar para o desktop, quando a tela do usuário tiver 1024 pixels ou maior, ele já vai passar para um Justify Content Space Between, tá? Onde ele vai ficar um do ladinho do outro lá, tá? Então você vai ver que já a gente vai fazer essa demonstração. Bom, aqui na div content a gente só fez essa alteração, tá? Aqui nesse elemento. Bom, aqui nos inputs a gente fez algumas alterações também, tá? Então, como que a gente vai estar fazendo para estar configurando os inputs somente nesse header aqui, tá? A gente vai passar o caminho que ele está seguindo, tá? Ele está dentro de content, login, form e os inputs, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? Dentro de content ainda, tá? A gente vai estar colocando aqui login, a classe login. Vamos estar colocando o formulário. Dentro de formulário vai ter os nossos inputs, tá? Então a gente vai estar fazendo esse caminho certinho, login, form, input.
E aqui dentro do input, a gente vai estar copiando o que a gente fez aqui, tá? Vamos colocar um width de 100% e um margem de 0,015 pixels 0, tá? Como o input de baixo também é a mesma configuração, você não precisa escrever de novo. Mas o input aqui do nosso btn, que é um input do tipo submit, ele tem uma configuração diferente, tá? Então você precisa estar escrevendo ele de uma forma diferente. Então, da mesma forma que você escreveu aqui, ó, no input type submit, tá? Então vamos copiar isso daqui e vamos colar aqui abaixo, tá? Fora do nosso input padrão. A gente vai colocar aqui abaixo e vamos colocar a configuração que a gente fez aqui, ó. Margem 0 alta com widget 100%, tá? Vamos dar um Ctrl S aqui, ver se rodou o nosso CSS compilado, rodou aqui com sucesso, tá? E aqui a gente vai dar um F5 na nossa página do jeito que tá aqui. Tá, ainda não funcionou, tá? Vamos ver se aconteceu alguma coisa. Vamos dar um Ctrl S novamente. Nosso arquivo está compilando aqui certinho, tá? Vamos dar um Ctrl F5. Ah lá, beleza, agora funcionou, tá? Tive que dar um Ctrl F5 para liberar o cache. Agora, a nossa versão mobile, ela está assim, bem ajustada. Fica melhor visível para o nosso usuário, tá? Então, se a gente vir aqui no ladinho, aparece a setinha para os dois lados, onde a gente consegue aumentar e diminuir a nossa tela, tá? E percebam que aqui no responsivo, ó, aparece o tamanho em pixels da tela, tá? Então vamos lá, vamos arrastar um pouquinho para o lado e vamos lá até 768. Pronto, 768 ele já está desse tamanho aqui, tá? E aqui o nosso Justify Content, aqui no nosso div Content, ainda está em Center, tá? Mas ainda assim ele está muito feio aqui, tá? Como que a gente pode estar fazendo aqui? Vamos estar estilizando a nossa classe aqui, Login, tá? Para quê? Para que ela ocupe 100% da nossa tela até o desktop. Então vamos colocar aqui, ó, widget 100%, tá? E vamos colocar um text align center. Pronto. Aí ele sempre vai ocupar 100% e vai ficar com o conteúdo no centro, tá? Então vamos lá. Vamos copiar esse que a gente fez aqui. Vamos aqui no nosso arquivo do header. E aqui a gente vai criar aquela classe lá, .logo, tá? Acima de login. E vamos colocar aqui o que a gente copiou lá. Um widget de 100%, um text align center, tá? Vamos dar um Ctrl F5 aqui. Pronto, já ficou certinho lá, tá? É isso daí, tá? Percebam que aqui a gente tem a nossa div class logo, ela não tá pegando a altura total da nossa imagem, tá? Percebam ali no nosso quadradinho onde está IMG 161x73. O que significa isso? Que a nossa imagem ela tem um widget que é a largura de 161 pixels e tem uma altura de 73 pixels. Porém, a nossa logo aqui, ó, ela tem o widget de 100%, tá? 718, porém a altura dela está em 78.55, não está em 73. Então 78.55 é 5 pixels a mais do que a nossa imagem, tá? E a gente não quer isso. Como que a gente faz para estar corrigindo isso daí, tá? A gente vem aqui na nossa imagem, clica na nossa imagem aqui, e aqui a gente vai colocar um elemento, um display block com margem 0 alto, tá? A gente pode sair daqui. Ah lá, agora a gente está com a imagem 161 por 73 e a gente vem aqui na nossa logo lá, ah lá, tá 718 porque tá pegando 100%, mas a altura foi para 73 e igual a nossa imagem, tá? 73 e 73. Então a gente precisa estar colocando esses elementos aqui na nossa IMG, tá? Que é um display block e um margem 0 alto.
Vamos copiar aqui. Então, aqui dentro de logo, tá? A gente tem uma tag img, onde a gente vai colocar aqui que ela tem um display block e uma margem 0 alto. Vamos dar um Ctrl S e um Ctrl F5 aqui para estar salvando, tá? Bom, vamos lá, continuando. Aqui na logo, vocês percebem que ela está muito colada nesse formulário, tá? Não existe nenhum espaço entre elas. Então, vamos estar colocando aqui uma margem também, tá? Margem bottom, tá? De 15 pixels. Aí já deu uma descoladinha ali, aí já ficou melhor para o nosso usuário, tá? Então, aqui dentro de logo, a gente colocou um margem bottom 15 pixels. Então, vamos lá, dentro de logo, a gente vai colocar aqui um margem bottom de 15 pixels. Ctrl S para salvar. E vamos atualizar o nosso navegador. Pronto, ficou ali a margem de 15 pixels. Se a gente vir aqui e diminuir para menos, sempre vai continuar assim que a gente está editando, tá? Mas agora, se a gente for para 1024 pixels, olha lá, 1024 pixels, tá? Ficou assim ainda, porém, a gente percebe que aqui no nosso content, a gente já sobrescreveu o método justify content, tá? De center, ele passou para space between, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo? Quando chegar no desktop, no tamanho de desktop, a gente vai ter que refazer algumas configurações aqui, tá? Tanto na logo, quanto no formulário de login, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo aqui, ó? Quando vem aqui na logo, tá? Quando vir em logo, o que a gente vai fazer? A gente vai estar colocando um widget alto, tá? Aí já percebam que a logo veio parar na esquerda e o formulário veio parar aqui na direita, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui na logo? Vamos dar um espaço aqui e vamos incluir o desktop, tá? Include desktop, abrir chaves, tá? E aqui a gente vai colocar o widget alto, porque ele vai ficar automático, não vai pegar mais 100% da tela, ele vai ficar do tamanho do conteúdo que está aqui dentro, tá? Que é apenas a nossa imagem, beleza? Então, olha lá, o widget de alto. E a gente também pode tirar essa margem de bottom aqui, porque não vai ter nada abaixo dela no desktop, tá? Então, a gente vai colocar aqui uma margem bottom de 0 pixels, tá? Ah lá, aí já não tem mais aquele retângulo abaixo, amarelo, mostrando que tem uma margem embaixo, tá? Então, vamos estar colocando aqui no desktop uma margem bottom de 0 pixels. Ctrl S para salvar, Ctrl F5 aqui para atualizar a nossa página, beleza? Bom, agora a gente vem aqui no nosso formulário de login, tá? Aqui no nosso form, e aqui a gente tem os nossos inputs, tá? Bom, aqui no input, o que a gente vai estar colocando, tá? A gente vai estar colocando um máximo widget para o nosso input, assim como a gente colocou no nosso content, tá? Nosso content tem um máximo de 1450 pixels e o nosso input também vai ter um tamanho máximo, tá? E o tamanho máximo dele vai ser de acordo com o nosso layout. Então, deixa eu pegar o tamanho máximo aqui do input, é de 205 pixels, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? Aqui no nosso login, input, tá? A gente vai colocar a nossa versão desktop. Então, vamos incluir aqui o nosso desktop, @include desktop, tá? Apenas um desktop ele vai ter esse tamanho máximo e vai ter um máximo widget de 205 pixels, tá? Ctrl S para salvar. Fechar esse aqui que eu abri sem querer. Beleza, ele tem um widget agora de só apenas no desktop ele vai ter um máximo widget de 205 pixels, tá? Vamos dar um Ctrl F5 aqui para nós vermos. Lá, pronto, a gente já tem aqui um input com um máximo de 205 pixels, tá? E agora a gente precisa continuar configurando. Abaixo ele também não vai ter margem, ele vai ter a margem apenas ali na nossa lateral direita, tá? Então vamos reconfigurar isso daqui. Margem bottom de 0 pixels, porém margem right
ele vai ter de 15 pixels, tá? Se a gente vir aqui... não, beleza, é isso mesmo, tá? Vamos dar um Ctrl S para salvar. Um F5 para estar atualizando. Ah lá. Percebam agora que ele tem a margem de baixo acabou. Então, o botão entrar aqui está colado nesse input aqui. Porém, ele está com espaço aqui de 15 pixels. Ah lá, vemos 15 pixels ali. E aqui também vemos 15 pixels, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo aqui agora? A gente vai colocar uma div aqui, um elemento aqui no nosso formulário, assim, ó. Display, a gente vem em elemento, né? Display, inline, flex, tá? E aqui a gente vai colocar flex, traço, rape, beleza, tá? A gente vai colocar assim, ó. Aqui na nossa tag form, display flex, inline flex, rape, add rape, tá? E aqui no nosso btn aqui, ó, nosso input submit, a gente vai colocar aqui algumas configurações também. Vamos colocar um margem 0 com um widget de alto e pronto. Agora percebam que ele tem uma margem de 0, tá? E o widget de alto, que é o tamanho máximo do nosso botão aqui, tá? Que ocupa apenas a nossa escrita aqui. Então, o que a gente vai estar fazendo lá no nosso arquivo CSS, tá? Aqui do header, a gente vai colocar aqui no form, apenas no desktop, tá? Um display inline flex, vamos copiar isso aqui, tá? Copiar. E aqui no form, tá? A gente vai colocar include desktop. A gente vai colocar isso daqui. Display inline flex com flex wrap de wrap. E aqui no nosso input type submit a gente vai colocar esse aqui, ó, margem 0, widget de alto. Então a gente vai colocar aqui include desktop esses elementos, margem 0, widget de alto, tá? A gente pode dar um Ctrl S aqui para salvar e dar um Ctrl F5 aqui para tá atualizando a nossa página, tá? Vamos ver agora se está tudo certinho. Tá certo aqui, tá. Aqui, ó, vamos aqui na nossa div content, tá? A nossa div content, percebam que ela tá ocupando aqui, ó, ele fica um quadradinho, um retângulo aqui roxo, informando o nosso padding. Ele fica um tamanho total aqui azul claro, informando todo o conteúdo, tá? E a gente percebe lá que tem 1024 pixels, 1024 por 73 de altura, tá? Porém, aqui no nosso header, a gente percebe lá que o nosso retângulo aqui, informando conteúdo, ele está um pouco maior do que o real conteúdo aqui. Você percebe por aqui, ó, na nossa logo, tem um espacinho aqui antes de acabar o nosso retângulo. Olha lá, ó. Isso informa que a gente precisa estar estilizando esse header aqui também. O que a gente vai estar colocando aqui agora na nossa div header, tá? A gente vai estar colocando assim, ó, um display inline flex, tá? Percebam que agora a nossa logo aqui, finalzinho da logo e o comecinho aqui da nossa logo tá bem encostando no nosso início do roxo aqui, ó. Então tá 100% do conteúdo, certinho, tá? E agora a gente precisa estar informando aqui um widget de 100%. Opa, 100%. Informando que sempre vai pegar 100% do nosso conteúdo aqui, tá? Se a gente vir aqui no nosso mobile, a gente pode só diminuir aqui, tá? Para o nosso mobile. E percebam que ele já vai ficar se ajustando automaticamente. Olha lá. Nosso mobile, nosso tablet e o nosso desktop. Então, ele fica 100% responsivo, tá? É isso que a gente precisa, tornar essa aplicação web sempre 100% responsivo. Isso que o nosso desenvolvimento full stack vai tornar, tá? Você construir aplicações web, sites,
lojas virtuais 100% responsivas, tá? Então vamos lá, aqui a gente colocou esses dois elementos aqui no nosso header, tá? Então vamos ter que colocar isso aqui no nosso header. Como isso vai ser padrão, tá? A gente pode estar colocando ele aqui em cima no nosso header, não vai ser apenas no nosso desktop. Então a gente vai colocar aqui, ó, display inline flex widget de 100%. Vamos dar um Ctrl S para salvar e um Ctrl F5 aqui para estar atualizando a nossa página. Pronto, agora ficou exatamente correto, tá? Então a gente já fez aqui a nossa versão mobile também. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. A gente fez aqueles ajustes finos aqui no nosso cabeçalho e já desenvolvendo também a nossa versão mobile aqui para o nosso header, beleza? Então, até a próxima aula.